Olá, eu sou a Kellen. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os sintomas de primeiro trimestre na gestação. Para quem ainda não sabe, eu estou grávida. Eu compartilhei recentemente aqui no canal um vídeo falando sobre a gravidez, como eu descobri. E a partir de agora eu vou começar a postar vídeos relacionados à gestação, à maternidade. Conforme eu for vivenciando essa experiência, eu vou trazendo aqui para o canal para compartilhar com vocês, ajudar alguém de alguma forma. Porque o YouTube sempre me ajuda muito, eu gosto muito de ver relatos de outras mulheres, sempre me ajuda muito. Então eu quero fazer minha parte também e compartilhar aqui com vocês. Vai ficar tudo registrado para mim, toda essa minha experiência, minha trajetória na maternidade. Eu sou mãe de primeira viagem, então eu tenho muito o que aprender. E também eu quero poder ajudar de alguma forma, né? Seja com uma nova perspectiva. Então eu acho que a gente sempre pode ajudar alguém com a nossa maneira de levar a vida, a nossa maneira de enfrentar situações. Hoje, gravando esse vídeo, eu estou com 15 semanas de gestação, já estou no segundo trimestre gestacional, então eu posso gravar esse vídeo falando sobre o primeiro trimestre que eu já passei, né? Então eu vou falar sobre os sintomas, desde quando eu descobri a gravidez, como que foi para mim todo esse primeiro trimestre. E é bom a gente ter em mente de que é algo muito individual, né? De que a maneira como foi para mim pode ser que para ti seja totalmente diferente. A gestação é algo muito único, né? Muito individual de cada mulher, individual até mesmo de gestação para gestação, porque eu já ouvi falar que tem mulheres que na primeira gestação se sentiu de na segunda gestação já foi de outra forma totalmente diferente. Então é bom a gente ter isso em mente de que é algo individual, por mais que a gente saiba que tem aqueles sintomas comuns, né, que são enjoos, cansaço, sono, mas eles variam, principalmente a intensidade desses sintomas variam de mulher para mulher, né? Então, eu acho muito importante a gente sempre pesquisar, estudar sobre como pode ser, o que é normal, o que não é, para que a gente fique tranquila, né? Porque principalmente mães de primeira viagem, quando a gente descobre a gravidez, por mais que ela seja planejada, vem um turbilhão de emoções e de pensamentos, né? Vem preocupações, vem ansiedade, é muita novidade, muita coisa para a gente estar processando. Então, quanto mais tranquilas a gente puder ficar em questão de conhecimento, isso faz com que seja muito mais leve, né, esse processo, essa experiência. Então, eu vou compartilhar aqui como que foi para mim a minha experiência com o primeiro trimestre gestacional. Eu descobri a gravidez bem no comecinho, eu estava com 5 semanas. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre eu ter parado de tomar anticoncepcional. Eu já parei de tomar, acho que faz uns 2 anos mais ou menos que eu não tomo. E eu compartilhei toda essa experiência nesse vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição para quem ainda não viu. E eu consegui conhecer o meu ciclo, então eu sabia quando eu estava no período fértil, né? Eu busquei uma forma mais natural de cuidar do meu ciclo e evitar a gravidez. Então era dessa forma que eu cuidava. Chegou um determinado momento onde eu e meu marido decidimos não cuidar mais, né? Parar de controlar o meu ciclo e entregar nas mãos de Deus para quando fosse o momento certo a gente poder receber um filho. No início desse ano eu engravidei, mas eu tive uma perda gestacional. Eu perdi aquela gravidez. Tem um vídeo aqui no canal também onde eu conto sobre essa experiência, sobre esse momento que eu passei. E eu precisei de um tempo para me restabelecer, né, para fortalecer a minha fé, porque foi um momento muito difícil para mim. E então eu levei um tempo ali para curar tudo aquilo que eu estava passando, né, daquele momento. E depois eu consegui novamente entregar, consegui realmente não querer controlar a situação, né? Saber que quando fosse o momento certo iria ser, porque a gente realmente não tem controle sobre nada na nossa vida. Então eu me entreguei novamente nas mãos de Deus e um momento chegou. No comecinho de outubro eu descobri que eu estava grávida, estava com 5 semanas. Eu já desconfiava que eu estava grávida, eu tive um sonho também muito bonito antes de descobrir a gravidez, onde eu tive a revelação de que eu iria engravidar, de que eu teria filhos, aqueles sonhos bem vívidos, bem reais, né, que a gente tem. Então aquele sonho me tocou muito e me deixou muito tranquila, muito segura para poder realmente entregar e não querer controlar a situação. Eu fiz o teste de farmácia nos primeiros dias de atraso da menstruação. Como eu sabia, conhecia bem o meu ciclo, e ele nunca atrasa, então quando atrasou eu já desconfiei e eu fui fazer o teste de farmácia. Deu positivo, fiz também o exame de sangue, no outro dia eu fui fazer o exame de sangue para confirmar o nível de hormônio, deu positivo também. Contei para o marido, fiz uma surpresa bem simples para ele. E nesses primeiros dias eu senti cólicas,
Desde antes de descobrir a gravidez eu já estava sentindo um pouco de cólica e depois de ter descoberto eu também passei mais uns dias, acho que uma semana mais ou menos, sentindo cólicas. Elas não eram muito fortes, era como se fosse a cólica menstrual mesmo, ali de quando vai vir a menstruação. No começo eu até achei que iria vir, né, mas depois que eu descobri a gravidez, então, eu procurei ficar tranquila. Na primeira gestação, quando eu perdi, eu tive cólicas muito intensas, muito fortes, aquelas cólicas de tu ter que ficar deitado na cama, de tão forte que era, né? E dessa vez não, dessa vez foi cólicas mais leves, mais suaves, eu nem tomei remédio, nada. Procurei ficar tranquila, né? Porque se fosse para ser, iria ser. Marquei consulta de pré-natal. Na primeira consulta, a médica pediu uma ecografia para saber se estava tudo bem, né? Se estava se desenvolvendo bem. Eu esperei até a 8ª semana de gestação para fazer essa ecografia, porque eu queria tentar ouvir o coraçãozinho do bebê. Então eu fiquei com medo de fazer antes a ecografia e por algum erro de data, por uma ovulação tardia, acabar não conseguindo ouvir o coraçãozinho. Então eu optei por esperar até a 8ª semana. Foi muita ansiedade até lá, mas foi melhor. Eu gostei de ter feito assim, porque aí a gente conseguiu ouvir o coraçãozinho do bebê com 8 semanas, ficamos muito felizes e aliviados, e estava tudo bem com o bebê, se desenvolvendo muito bem. Nós ficamos realmente muito tranquilos a partir daquela ecografia, e nós optamos nesse primeiro momento por não contar para ninguém. Nós não contamos para a família, nós fomos contar para a família depois da 12ª semana de gestação. Hoje, gravando esse vídeo, eu já estou com 15 semanas de gestação, né, como eu falei para vocês. Então nós esperamos até a 12ª para contar para a família, para os amigos. Nós optamos dessa forma porque foi a maneira que nós nos sentimos mais tranquilos, mais à vontade para poder compartilhar com as pessoas. Principalmente para mim, como eu tive aquela primeira perda gestacional, eu quis esperar para ficar mais tranquila. Com 12 semanas de gestação eu fiz outra ecografia, que é aquele morfológico de primeiro trimestre, da translucência nucal, que é um exame muito importante, onde é medido, feitas medições, né? Eles medem também a translucência nucal, e esse exame ele pode detectar se tem alguma alteração cromossômica, né? Como, por exemplo, alguma tendência a ter síndrome de Down, síndromes desse tipo. Então, é um exame muito importante que a gente tem que fazer no primeiro trimestre. Eu fiz com 12 semanas, deu tudo bom no exame também. E conseguimos novamente, né, ouvir o coraçãozinho do bebê, vimos que estava tudo bem, ele estava se mexendo muito, inclusive, durante ali o exame. E fazer ecografias assim, essas ultrassons, é sempre muito bom pra gente quando a gente tá no comecinho, principalmente, porque como a gente ainda não sente o bebê, né, tu nem tem muita barriga ainda normalmente, então a gente não sabe como que tá, né, a gente não sente nada ainda, a gente só tem aqueles sintomas de gravidez. Mas de resto, a gente não sabe como que o bebê tá. Então, quando tu consegue ver ele no exame, dá um alívio, né? Dá uma tranquilidade. A gente sempre, normalmente, fica muito ansiosa pro próximo exame, porque sempre dá aquele alívio, aquela tranquilidade de poder saber que tá tudo bem com o bebê, que tá tudo dando certo, evoluindo bem. Logo nas primeiras semanas de gestação, eu já comecei a sentir os sintomas. Comecei a me sentir mais cansada, indisposta. Enjoos também comecei a sentir. Eu fiquei enjoando muito de cheiros, cheiro de comida me enjoava, perfumes me enjoam até hoje. Cheiro de creme, qualquer cheiro mais forte me enjoava. Eu não conseguia comer muito também no comecinho ali, eu não sentia muita fome, tudo que eu via me enjoava, qualquer comida parecia que era ruim. E podia aparecer pra mim com um prato maravilhoso, com uma comida maravilhosa, e eu iria achar ruim, eu ia enjoar só de olhar para aquela comida. Eu tive bastante enjoo, assim, no começo, mas não era aquele enjoo de ter que vomitar, eu até, inclusive, não vomitei nenhuma vez. Mas eu tive enjoos, assim, de não querer comer, de ter que esperar pra comer, de comer pouco, de olhar e já ficar enjoada, né? Bastante enjoo desse tipo, assim. Então, às vezes, quando vinha um enjoo muito forte, eu me deitava, esperava passar, pra depois ir lá e me alimentar. E eu comia em pouca quantidade, mas eu comia mais seguido, né? Porque se eu ficava muito tempo sem comer também, eu enjoava. Então foi um período bem complicado, assim, porque eu não queria comer, mas ao mesmo tempo eu precisava comer. Eu consegui me alimentar, não deixei de me alimentar, mas era dessa forma, assim, pequenas porções e mais quantidade, assim, mais vezes, né?
para que eu ficasse sempre com alguma coisa no estômago para não enjoar, e não era qualquer coisa que eu conseguia comer. Mas isso foi até a 10ª semana. A partir da 10ª semana eu comecei a perceber que começou a diminuir. Esses enjoos começaram a diminuir, eu comecei a conseguir comer mais, a aceitar melhor a comida, o enjoo dos cheiros também foi diminuindo, eu fui começando a ficar mais tolerante. Então eu senti que eles foram bem intensos até a 10ª semana. E a partir da 10ª semana eles foram diminuindo gradativamente. Assim como o cansaço e o sono também, essa indisposição que eu sentia. Até a 10ª semana eu sentia bastante. Até para limpeza do dia a dia da casa. Eu cansava, eu tinha que parar na metade, depois terminar. Eu senti que a minha energia ela diminuiu muito, ela mudou muito. E eu respeitei da forma que o meu corpo estava. Eu fazia conforme eu conseguia. Se eu precisasse descansar, eu descansava. E eu senti que esse cansaço extremo, assim, ele foi até a 10ª semana. A partir da 10ª semana ele foi diminuindo. E eu comecei a perceber, até hoje, assim, eu percebo que tem dias que eu tô mais disposta, que eu tô com mais energia. E tem dias que eu já tô bem cansada, não consigo fazer muita coisa. Então eu respeito o meu corpo e o meu tempo. Naquele dia que eu tô com mais energia, eu aproveito. No dia que eu não tô, que eu tô cansada, eu já descanso, eu respeito mesmo o meu corpo, porque eu sei que isso vai passar, eu sei que isso faz parte, né, desse momento, dessa experiência. O meu corpo tá se modificando, ele tá se transformando o tempo todo, né, para conseguir fazer com que esse bebê se desenvolva, que ele cresça. Então é normal que a gente passe, né, por essas questões, por esses sintomas, isso faz parte. Eu também senti mais vontade de ir ao banheiro, de fazer xixi, principalmente à noite também, eu precisava acordar no meio da noite para ir fazer xixi. E eu tive infecção urinária também durante o exame que foi pedido no pré-natal. Deu resultado de infecção urinária, eu tive que fazer um tratamento, tomar remédio. E eu até repeti o exame agora há pouco tempo atrás, não levei ainda para a médica, vai ficar para a próxima consulta de pré-natal, para saber se eliminou a infecção, né, se ficou tudo certo, espero que sim. E infecção urinária, infelizmente, é bem recorrente, né, principalmente no início da gestação, mas é algo que a gente tem que ficar bem atentas, tratar, não pode deixar, né, a médica me explicou que na gestação é perigoso, então a gente tem que estar sempre tratando, se tiver infecção urinária não pode deixar, tem que tratar, que é muito importante. E o lado emocional, psicológico, digamos assim, desse primeiro trimestre, principalmente no começo, assim, eu me sentia como se eu tivesse numa espécie de TPM. Eu até já vi outras mulheres relatando assim. Eu sentia muita oscilação de humor. Acredito que seja por conta dos hormônios, né? Por conta do hormônio. Então eu oscilava o meu humor. Às vezes eu me sentia muito irritada, às vezes eu me sentia mais tranquila. Do nada alguma coisa acontecia e eu me irritava muito por aquilo, às vezes uma coisa muito simples me irritava muito. Então era como se eu estivesse com os nervos à flor da pele, assim, por mais que eu estivesse muito feliz, mas eu sentia que eu estava oscilando muito no meu humor, me irritando muito fácil. E isso foi só no comecinho ali também, depois já começou a passar, já começou a melhorar. E eu quero depois também trazer um vídeo sobre o segundo trimestre de gestação. Como agora eu tô com 15 semanas, eu já tô com sintomas um pouco diferentes. Esses primeiros, né, esses sintomas mais fortes de enjoo, de indisposição, já passaram, mas vieram novos sintomas. Então, eu vou compartilhar com vocês um próximo vídeo. Assim que eu passar por todo esse segundo trimestre, eu vou trazer aqui pra vocês como que foi pra mim essa experiência com o segundo trimestre de gestação. Então, esses foram os sintomas que eu tive desde que eu descobri a gravidez. Foi dessa forma que eu passei durante o meu primeiro trimestre de gestação. Pra mim, eu considerei que foi tranquilo. Eu confesso que eu esperava por mais sintomas mais intensos, né? Como eu pesquisei muito, estudei muito, vi relatos de outras mulheres. Então, eu já me preparei para o ruim, digamos assim, né, para os vômitos e tudo mais, sabia o que podia acontecer, mas para mim foi mais tranquilo, né, eu tive bastante sintomas, mas eles foram de intensidades diferentes, né, eles foram mais tranquilos, e eu sei que pode ser que numa próxima gestação seja diferente, mas eu procurei estar consciente do que eu estava passando e respeitando o meu corpo, respeitando esse momento, assim como eu pretendo
levar toda a minha gestação, né, entendendo que esses sintomas que a gente tem, essa parte ruim, né, que a gente tem, faz parte. E é claro que se tu está passando por esse momento de uma forma muito intensa, muito difícil, né, com muitos vômitos, vomitando muito ou muito cansada, né, em grande excesso, procura um médico, procura no teu pré-natal, pedir ajuda da tua médica, né, para tentar ajudar de alguma forma, tentar passar por essa fase de um pouco mais leve, né, de uma forma um pouco mais leve, mais tranquila, que algo possa te ajudar de alguma forma, porque a gente sabe que não tem muito o que se fazer, né, realmente faz parte desse momento, mas sempre tem algo para melhorar, né, para a gente se sentir um pouco melhor. Então, procure alguma ajuda se tu estiver passando por esse momento de uma forma muito difícil, muito intensa, e tenha em mente que isso vai passar, né, que isso é só um momento, é só um período. Normalmente esses sintomas ruins, eles passam depois do primeiro trimestre. Algumas mulheres ainda seguem, né, com enjoos e tudo mais, durante toda a gestação até. E por isso que eu disso que é algo muito individual, né? É algo totalmente de mulher para mulher mesmo, cada uma vai sentir de uma forma diferente, mas por isso que é importante que a gente estude, que a gente saiba para ficar mais tranquila e saber o que pode acontecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de compartilhar essa experiência com vocês. Vou trazer mais vídeos aqui no canal relacionados à maternidade, à gestação, então já se inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito, para acompanhar toda essa experiência, toda essa jornada comigo, e para que a gente possa ter essa troca de experiências. Comentem aqui também como que foi para vocês, né? Quem já foi mãe ou quem está passando por isso agora, comenta como que está sendo para ti, como que já foi para ti, para que a gente possa sempre auxiliar uma ou outra com as nossas experiências, tendo essa troca, que é muito legal, muito importante, muito enriquecedor para nós e para esse momento que a gente está passando. Então, até o próximo vídeo, eu aguardo vocês aqui me acompanhando e até o próximo. Tchau!